Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre o início do biscuit. É chato de repente para vocês? Pode até ser, mas eu acho que nós precisamos conversar um pouco sobre o começo de tudo, né? Quando a gente começa, a gente não tem praticamente nada, a gente só tem a massa, né? E aí, o que a gente faz? A gente tem que nos virarmos para dar para o cliente a melhor coisa, que é o nosso artesanato. E quando eu comecei, né, eu não tinha ferramentas para poder trabalhar. Então, eu comecei da seguinte maneira. Esse tubinho aqui, tá vendo? Esse tubinho tá até sujo, ó. Esse tubinho aqui, eu encontrei no mercado. Eu fui ao mercado, fui comprar frutas e esse tubinho aqui fica armazenado aqueles sacos plásticos pra gente colocar as nossas frutas. E aí tava sobrando, tinha acabado. E aí eu olhei o tubo e falei, pô, esse tubo serve pra mim, pra eu enrolar as massas, porque ele é liso, né? Aí eu perguntei pro gerente se ele podia, o que ele ia fazer com esse tubo. Ele falou que ia jogar fora. Eu perguntei se ele podia me dar. Então eu arranjei um tubinho pequenininho, não é tão grande, para poder fazer passar na massa, né? E eu não ter problema nenhum, tá vendo? Tem gente que compra em materiais de construção. Eu preferia fazer assim, reutilizar as coisas. Então, esse foi o meu primeiro tubinho para poder amassar a massa, literalmente dizendo. Esse foi o meu primeiro tubo. Esse aqui. Esse aqui tá até bem sujinho, tá vendo? Ó. Nossa, eu enrolei muito massa com isso aqui. São os meus xodózinhos. E aí, além da régua, né? Que eu usei muito a régua. Eu usei muita régua para amassar a massa. E cortar também, né? Não usava, como é que se diz? Faquinha nem nada. Eu usava a régua para cortar. Então ela também me serviu muito. E aí começou aquela onda, não sei se vocês lembram, né? De topo. Aí eu vi um vídeo no YouTuber, não me lembro de quem, ensinando a fazer as nossas réguas niveladoras, tá até, ó, soltando as réguas niveladoras. E aí com palito. E então eu fui fazendo com palito de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, tá vendo? E aí aqui, ó, eu só tenho de 5, 4 e 3. Aqui, ó. Então eu pego o palito, os 5 eu ponho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 centímetros, então coloco aqui numa distância, coloco a massa aqui, pego o meu rolinho e passava. E tá tranquilo e tá tudo bem também, tá? Então, isso aqui também me serviu muito no meu artesanato até 2019. 2019 eu comprei as minhas réguas niveladoras da Blue Star, que só tinham elas mesmo, da Blue Star só tinha as réguas niveladoras. Então eu comprei as réguas niveladoras, tá? Então isso é uma outra forma que vocês podem, para quem está começando, que não tem condições de comprar, que no início a gente não tem, então vocês podem estar adquirindo e fazendo para vocês mesmos, tá certo? A outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar também foi que, como às vezes eu precisava fazer um sorriso nas bonecas e tudo, e que eu não tinha esse aqui, ó. Esse aqui eu também comprei em 2019.
que na verdade isso aqui é de óleos, pinta bolinhas, né? Eu não tinha. O que eu fazia para substituir isso aqui? Eu usava cotonete, eu usava ponta de pincel, eu usava palito de bambu, tá? Então isso daqui foi substituído muito com isso e muito com isso aqui, certo? Pincel, eu não vou nem falar sobre pincel, porque pincel, eu sempre tive muito pincel porque eu pintava pintura à tela. Então, pincel praticamente eu não comprei nenhum. Eu comprei agora alguns, né? Mas é para fazer cílios. Mas mesmo assim, o que eu comprei foi de manicure, porque tem muitas coisas dentro do artesanato que a gente pode substituir e que também dá muito certo e tá tudo bem também, tá? Então, aqui o pinta bolinhas, eu vou colocar aqui. Tem uma outra ferramenta que eu não sei. Ah, tá aqui. O de boca, para fazer a boquinha, eu fazia com canudo. Antigamente era um canudo mesmo. Eu não tenho mais o canudo de plástico, a gente só tem o de papel. Então, o que a gente faz? Aqui a gente pega um canudo, pode ser de papel, né? O melhor é o de plástico, aquele que a gente tinha do McDonald's. A gente corta aqui, ó. Cortamos aqui. Levantamos aqui, ó. E aí fica assim, a gente faz a nossa boquinha. A nossa boquinha da bonequinha, tá? Então, isso eu usei muito. Depois, eu vi a minha manicure que usava muito isso para fazer na unha, aqui, ó. Botar na unha, para fazer a francesinha. Aí eu achei interessante isso aqui, eu falei, eu vou comprar. Era baratinho na época, acho que era assim, acho que eu paguei 50 centavos nisso aqui, tá vendo? E aí também servia como boquinha, ó, boquinha de bonequinha. Então tudo a gente olha, a gente que tá no artesanato, a gente olha e que serve para o nosso artesanato, tá? A outra coisa que começou uma onda, né, muito grande, das pessoas fazerem, que foi as marcações no biscuit. O que são as marcações no biscuit? Eu vou mostrar aqui. Seria isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui já foi isso foi de uma caneta, uma canetinha que meu filho tinha, e que na ponta da caneta ela tinha isso aqui. Aí a gente usava isso aqui. Acho que foi com isso que eu fiz, não sei. Ou se foi já com alguma tipo um carimbo da Blue Star, já não me lembro mais. Mas a gente consegue fazer isso aqui como, né? Para marcar a massa. Antigamente era muito caro essas coisas, logo no lançamento. Então eu peguei minha própria massa, ó, vou mostrar para vocês. Eu abri a minha massa, deixei ela ressecar um pouco, fiz esse caninho aqui da própria massa e fiz esses desenhos. Eu acho que esse aqui é desenho de pedra. Eu fiz muita pedra assim, ó. E aí fiz esse também. Vocês dão para fazer. Fiz esse aqui também, espiralzinho, caracolzinho. E fiz esse aqui também. Esse aqui eu fiz, tá vendo? Tá até saindo. Esse aqui eu fiz utilizando uma... como é que é o nome? Uma toalha de plástico. Uma toalha de plástico de relevo. Eu peguei a massa, passei no local e fiz esse tubinho aqui, tá vendo? Ela tá até saindo. Então, isso aqui, a gente também, eu conseguia fazer o meu artesanato com texturizado, através da própria massa. Então, isso vocês também irão conseguir fazer, tá?
E aí, para pintura, o que eu usei para pintura? Para pintura, eu não tinha esses pozinhos aqui, tanto é que eles estão bem velhinhos. Foram os meus primeiros pós. Eu comprei esses pós na internet em 2019. Por que eu falo muito de 2019? Porque como eu vendi muito em 2019, que foi um ano foi um boom no artesanato, eu vendi muito artesanato, eu pude comprar esses pozinhos. Mas antes de eu adquirir esses pozinhos, eu usei muito também isso aqui, ó, maquiagem. Ó, eu não usava essas maquiagens cintilantes, então eu usei muita maquiagem, gente, olha. Olha como eu usei. Eu usei muita maquiagem e também tá tudo bem porque dá certo, tá? Então, queria mostrar isso aqui para vocês, porque eu acho que é válido a gente ter, né, essas ideias, essas criações de qualquer maneira, né? E aí, para eu fazer a graminha, um exemplo, a graminha eu usei muito também a pinça. Eu não tinha ferramenta, então eu vinha aqui e fazia a graminha com a pinça, também dá certo. Ou usei essa ferramenta, isso aqui era para limpar a mamadeira, né, dos meus filhos. Como dos meus filhos, meu último filho não tomava mais mamadeira, eu usei muito isso e ainda uso para algumas peças, eu ainda uso. Então, gente, também dá para fazer como aquela escovinha de roupa, como a escova maior de roupa, né? A gente consegue fazer. A outra coisa que eu usei para o meu artesanato foram como eu disse para vocês, eu não tinha ferramenta, né? Então, o que eu usei? Eu usei essas ferramentas aqui. Eu comecei com pincel modelador. Isso é tudo, eu tô mostrando isso para vocês porque isso tudo, gente, é um processo. Para você chegar aonde eu tô hoje, né, ou a maioria das pessoas estão, é porque leva tempo, leva tempo, leva aprendizagem. A gente tem que entender todos os processos, entendeu? Para chegar aonde a gente quer. Antes de inventarem esse aqui, eu já tinha esse aqui. Por quê? Porque esse aqui também não deixa de ser um pincel modelador. Na verdade, isso aqui era para unha também, tá? Mas eu usei muito no biscuit, tanto é que ele tá bem amarelado, se vocês perceberem, tá? Eu usei muito no biscuit e também fiz o meu próprio pincel modelador, aqui ó, um tubo de uma caneta, olha como é que ele já tá todo velhinho. Isso aqui era uma borracha, eu botei aqui e prendi e ia pincelando aqui. Quando eu usava água, fazia enxerto e eu nem sabia que o biscuit fazia enxerto em 2019. Eu fazia uma estrutura, vamos dizer assim, de bonecos, como eu já mostrei em várias ocasiões, que eu vou mostrar para vocês aqui uma delas. Eu gosto sempre de mostrar para vocês verem como eu fazia. Esse aqui, deixa eu chegar esse aqui para cá. Esse aqui, eu fiz todo ele com massa, eu não botei isopor, tá? Foi todo manual, feito com massa, tá vendo? Ó, se vocês olharem, foi numa onda de Mario há muito tempo atrás, e aí resolvi fazer, porque meu filho amava esse boneco, e aí eu resolvi fazer, e eu fiz ele todo manual, com todos esses detalhes. Você tá vendo que aqui tá tudo meio que um encaixe, né? Por quê? Porque eu não tinha muito essa noção de como fazer. Então, ele foi todo feito manualmente, eu não usei isopor, tanto é que ele é super pesado. E esse boneco aqui, que é
que é o Gargamel, dos Smurfs. Logo quando lançaram o filme dos Smurfs eu fiz. E se vocês repararem aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Eu já fazia essa parte aqui do alisamento. E que agora, hoje, muitas pessoas, eu também faço muito de alisar e não aparecer, ficar tudo junto, né? Tudo junto e misturado, vamos dizer. E eu fiz esse boneco aqui. Ele é bem grande, né? Vocês podem ver aqui, ó, como é que ele é grande. Ele é bem grande, esse boneco. E eu fiz ele da melhor maneira possível. Lógico, aqui embaixo, se vocês observarem, eu coloquei isopor, mas foi uma dificuldade de eu fazer esse boneco. Por quê? Porque a gente não... Tanto é que ele tá meio torto, ó. Se vocês olharem, ele tá meio torto. Se deixar ele aqui, ele tá meio torto. Mas por que foi uma dificuldade? Porque eu não sabia estruturar. E aí, quando a gente não sabe estruturar, a gente faz do nosso jeito, achando que tá bom. Para mim, ainda tá muito bom. Porque imagina, naquela época, sem ter conhecimento de nada, e você fazia um boneco desse, com esses traços, com o rosto, completamente... Para mim, tá muito bom, tá? E essa daqui, que também foi da Bela e a Fera, né? Que era o armário da Bela e a Fera. Também tem bastante tempo, mas olha, se vocês repararem, tudo reto, tá vendo? Por quê? Deixa eu passar uma coisa para vocês. Quando a gente começa no biscuit, em modo geral, eu fazia muito e faço até hoje. Imã de geladeira, lembrancinha até de aniversário, mas como chaveiro. E a gente sabe que a gente precisa ter essa parte lisa aqui para poder botar o imã e grudar na geladeira. Se ele for redondo, a gente até consegue, mas é melhor ele liso do que redondo. Então tudo que a gente fazia, a gente achatava, né? E olha como é que ela ficou. Tudo manual. Você tá vendo aqui as bochechinhas? Essas bochechinhas aqui foram enxertos. E naquela época não se falava em enxerto. Literalmente dizendo, era aquela coisa lisa, reta. Ou botava o olho adesivo, porque fazia-se muito o olho adesivo, ou pintava-se, ou utilizava a própria massa. E essa boneca foi toda feita de massa, literalmente dizendo de massa, tá? Massa e pintura. E eu tenho um orgulho muito grande de poder falar isso para vocês, porque tudo, como eu disse, tudo é um processo. O processo é lento? Pode ser lento para algumas pessoas, mas tudo se chega lá, tá? Tudo se consegue. Então hoje eu posso dizer que isso e isso daqui chegaram aonde eu estou hoje. Lógico, a gente vai melhorando conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai fazendo as coisas, conforme a gente vai, vamos dizer assim, trabalhando, né? É trabalhando que a gente chega lá. E também eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas que eu usei no meu artesanato. Eu trabalhei muito tempo com bolo, mini bolo, eu vendia mini bolo, confeitaria. Então, eu usei muito, depois que eu deixei de trabalhar com a confeitaria, esses aqui eram menores? Eram menores, mas eu nunca deixei de usar essas ferramentas que eram da confeitaria e que eu utilizei no biscuit e que hoje se utiliza, como esses aqui também, tá vendo? Esse aqui era de confeitaria, não era de biscuit. Esses pequenininhos todos são de confeitarias e a gente vai adaptando para o biscuit, para o nosso famoso biscuit, tá? E além disso, quando eu precisei fazer alguma coisa diferente, eu descobri que também eu poderia usar os cortadores de confeitaria para o biscuit. Então o meu primeiro cortador, que é o meu xodozinho, é esse aqui. Esse aqui é meu primeiro cortador
que foi o meu xodozinho. Por quê? Com esse cortador aqui, vocês estão vendo que ele é liso, ele é uma forma só, né? Esse cortador aqui, eu fiz várias bonequinhas, Cinderela, Branca de Neve, que mais? Aquela Rapunzel, tudo com a base disso aqui, que era para confeitaria. Esse cortador aqui eu comprei com a Letícia, foi o meu primeiro cortador com a Letícia da Glam 3D, tá? E aí, na caixa, ela mandou isso aqui de brinde pra mim, que já é um rolinho, né? Já texturizado. Eu usei muito esse rolinho texturizado. Então, gente, o que eu quero passar aqui para vocês não é só o fato do cortador, não é o fato das tudo isso que eu tô mostrando para vocês. O fato é que todo mundo consegue aprender. Ah, e outra coisa importante, eu faço muitas experiências, né? Eu também aprendi que eu pego a maisena, coloco num saquinho, olha como é que ele tá velhinho esse saquinho, coloco num saquinho, dou uma amarrada e sabe o que é isso aqui, ó? Maisena. Por quê? Nesse tempo de calor, no Rio de Janeiro, a massa fica muito mole. E aí, para dar uma endurecida na massa, ó, só isso aqui, ó. Maisena. Isso aqui, a gente usou muito isso aqui na época do meu primeiro filho, que ele ficou um pouco assado logo quando eu vou morar no Rio, e aí eu botava na bundinha de bebê. Fazia uma batidinha assim, porque é muito sensível a bundinha do neném, então você dá essa batidinha assim e você utiliza na bunda do neném e não machuca ele, né? E aí vocês também podem estar usando na sua própria massa. Quando a massa está grudando muito, vocês podem dar aquela batidinha com a maisena que vai ser super certo, tá? E cola. Gente, cola eu sempre comprei tubo de 1 litro, porque eu sempre achei muito mais em conta comprar 1 litro. E aí eu utilizo, né? Olha como é que tá imundo. Tá imundo, tem que até limpar. Tô até com vergonha agora. Eu utilizo nessas garrafas aqui, eu não compro não, tá? Essas garrafas aqui que vem de ketchup, mostarda, o que quer que seja, e que tem essa tampa assim, ó. Então, eu encho aqui com a cola e utilizo, tá vendo? É assim que eu faço. E aí eu tenho a cola aqui dentro do tubo, porque é mais em conta pra gente, tá? Comprar 1 litro sempre é bom, sempre é mais barato. Ah, e uma das coisas também que vocês podem estar utilizando na massa para fazer textura, caso vocês não tenham, é isso aqui. Isso aqui vocês podem estar fazendo textura, plástico bolha, entendeu? Tem umas técnicas que pode fazer com esse aramado aqui, é de laranja, mas tem umas técnicas que eu vou ensinar para vocês também, de como utilizar. Então, o artesanato ele engloba muita coisa. Além de trabalhar com a bolinha de isopor, essa é de 30 milímetros, várias bolinhas de isopor, vocês podem utilizar papel de alumínio. Eu não, naquela época, essa época aqui que eu fiz essa estrutura, eu usei esse isopor sim, mas eu não sabia que eles usavam isopor para estruturar. Eu usava papel manteiga, que sobrou muito papel manteiga na época que eu fazia confeitaria. Depois que acabou o papel manteiga, eu precisava estruturar uma boneca, sabe o que eu usei? Plástico bolha. E deu certo. Gente, dá certo, entendeu? A gente utiliza muita coisa. Ah, e quem não tem número para fazer o topo de bolo com número simples, a gente pega aquele acetato. Eu não tenho nada aqui. Ah, eu tenho essa aqui. Peraí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Isso aqui se chama acetato. É um acetato mais fino, Essa parte que tá aqui, a gente não vai utilizar, mas vocês também podem cortar aqui de um lado e do outro e utilizar como fazer marcação na massa.
Essa parte aqui de baixo vocês podem fazer marcação na massa. E essa parte que tá lisa aqui, que é a parte lisa, vocês recortam essa parte lisa aqui, escreve um número, escreve, sei lá o que, desenha, o que quer que seja, recorta e coloca na massa e tira. Super fácil, né, gente? E água é uma coisa que a gente usa muito aqui, né? No artesanato a gente usa muita água. E hoje tem outras coisas também. Vocês podem usar o glitter, tá? Ó, vocês podem estar trabalhando com glitter. Vocês podem estar utilizando a corda de sisal, que hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar com a corda de sisal também. Vocês têm que ter a cola de silicone, a cola instantânea. Cola de silicone é importante ter sim, porque tem alguns trabalhos que você faz com a cola de silicone e também dá tudo super certo. A base que vocês podem estar utilizando para abrir o seu artesanato pode ser esse aqui, tá vendo? É um EVA bem fino que eu coloquei aqui, porque na hora que eu coloco a minha massa aqui, ele não tende a grudar, tá? Ou eu quero fazer algum trabalho, eu vou usar um vidro. Eu usei muito esse vidrinho. Sabe onde eu peguei esse vidrinho? Esse vidrinho fez parte de um como é que chama? Um porta-retrato. E o porta-retrato estragou e eu peguei o vidro e trabalhei muito com vidro. E tá tudo bem também. Então, no início, gente, é assim mesmo. No início é tudo o início, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima, né? Próxima etapa do que a gente vai aprender, e a gente tem muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para passar para vocês e eu espero que todos gostem, porque realmente vai valer muito a pena, tá? E é isso, gente. Um beijo para todas, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!